Uma das manifestações do medo mais problemáticas para as criaturas humanas é a denominada fobia social ou agorafobia. Etimologicamente, agorafobia significa medo da praça. Agora, praça, palavra oriunda do grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público. Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo e desmedido, transferido a indivíduos, lugares, objetos e situações que naturalmente não podem provocar mal algum. Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros, pois os comportamentos que mais temem são falar, comer e ou beber diante de outras pessoas, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Paradinha para falar algo? Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes da infância. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante os nossos companheiros e amigos. Dissimulamos constantemente, fazemos pose e forçamos os outros a nos aceitar. Quanto mais o tempo passa e permanecemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção que um dia passará a nos ameaçar. Dessa forma, querem falar? Alguém falar? Não, eu vou só fazer um comentário. Porque isso é colocado, né, como um mal, né, que vem atingindo cada vez mais as pessoas, né, e eu classificaria como o mal desse nosso século, né, que as pessoas estão cada vez mais se fechando nos seus próprios mundos e tendo medo do relacionamento, principalmente pelo que ele fala aqui, né, de se expor, de deixar transparecer o que realmente é. Então, todos nós, né, sim, acho que sem exceção, chega um momento que você fica na dúvida se você vai fazer tal coisa ou não, porque aquilo pode levar ao outro uma ideia que você não quer que seja passada. Então, todo mundo se mascara, se cria um personagem, né, um avatar, né, como no mundo de hoje, né, e todo mundo quer viver o que aquele avatar é. E as pessoas estão se escondendo o que realmente são atrás desse avatar. Então as pessoas querem ser de sucesso, querem se dar bem no meio social, profissional, mas desde que aquilo seja agradável a quem está em seu entorno. E procura o máximo evitar de transparecer falhas, transparecer os erros, os tropeços. É o problema das mídias sociais, né? Que todo mundo é vitorioso, todo mundo é de sucesso, ninguém tem dificuldade. E isso está se tornando a tônica das pessoas na sua vida pessoal. Isso é muito preocupante. O que você falou me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga minha esses dias, a gente falando dos novos casais, essa faixa acima de 30, 30 e poucos, né, quase 40, tudo, que estão tendo filhos. E que muitos, a gente conversava sobre casos específicos, em que muitos estão assim, essa coisa do ter o filho, né? É mais um padrão, porque todos estão tendo filhos, eu vou ter filho. Aí coloca o filho no mundo. Mas aí que é o filho perfeito, perfeito no sentido assim, aquela criança exemplar, aquela criança que não vai dar trabalho, aquela criança e há uma projeção da criança que vai ser
bonita, que vai falar na hora certa, que vai andar na hora certa, e que se foge um milímetro daquele padrão idealizado deles, eles começam a ficar pirados, porque o filho, aquela criança, primeiro filho, então, né, aquela criança fugiu totalmente do padrão. Não pode ser exposta nas redes sociais, né? Meu filhinho, aquelas coisas assim. E tá triste isso, porque a gente comentava sobre questões assim básicas e está muito assustador. E a gente vendo que vários locais estão acontecendo a mesma coisa, tudo para justamente mostrar uma coisa que é. E o duro é uma coisa idealizada por eles, né? Porque cada criança é de um jeito, um é moreninho, outro é branquinho, outra é clarinho, outra não sei o quê, outra anda um ano e 2 meses, uma fala, mas se colocou um negócio e eles estão fazendo isso. E muitos casais. E quando eles. E alguns que não querem, vamos dizer, viver essa experiência, né? Porque o filho muda, né? Quem tem mais consciência e tudo, acaba não tendo filhos. E aí entra na história dos bichinhos que o Papa falou, não contra os bichos, mas da opção de não viver essa experiência de sair do seu padrão, né? Porque o filho tira a gente dessa zona de conforto ideal, né? E eu queria falar um pouco também sobre esse assunto da agorafobia, porque ela me toca muito. Porque eu tenho muito essa tendência, sabe? Eu sou muito assim introspectivo, para me expor. E é sempre desde pequeno isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho, né? Isso é algo que eu tô trabalhando, né? Eu tenho consciência e tô trabalhando. E aí eu vou contar uma experiência, né? Então eu fui muito ali reservado, a e quando eu estava na graduação, teve um projeto que era um projeto que a gente ia para a Amazônia trabalhar em umas comunidades lá no interior lá no interior da Amazônia. Eu queria muito participar, sabe? Mas eu com aquela vergonha, não, eu vou ver lá se eu consigo, né? Aí houve lá os testes, tal, foi aquele esforço e aí eu consegui, né? Nossa, que bacana, né? Eu vou para lá e e aí foi interessante que eu meio que eu fui aceito, né? Porque foi muita gente que apareceu, porque eu fui a única pessoa das exatas que se apresentou. Aí, enfim, aí quando a gente foi começar o treinamento era todo baseado em arte. Então eram questões de teatro, eram questões assim que eu tinha que me expor bastante, sabe? Gente, aquilo foi algo pra mim revolucionário, sabe? Como que o aspecto da arte, das dinâmicas de grupo foram pra mim assim, eu considero que talvez tenha sido o, o trabalho na universidade que eu mais cresci. Foi aquele projeto por conta de toda essa preparação. Então, eu vejo um pouco também esses aspectos, né, da fobia, esse nosso talvez desligamento desse aspecto da arte em que a gente consegue se expressar com maior liberdade, né, deixar a criatividade fluir, não, e aspectos que desenvolvam esse pleno fluir, sabe? Então, eu quis compartilhar aqui essa questão da importância da arte ou de aspectos que permitam, né, a pessoa ela trabalhar e se apresentar com seus erros, né, com como ela é de fato, né? Então é isso que eu queria compartilhar aqui. E eu acho ruim esse momento, porque isso está sendo encarado apenas como doença. E essas pessoas que estão tendo mais dificuldade com esse relacionamento estão sendo empurradas a psicólogos, a psiquiatras, a tratamentos, às vezes com medicação. E o âmago, o centro da coisa não é mexido. Não faz ele se conhecer, ele se reconhecer como parte de um todo.
e a coisa tem sido muito tratada à base de medicamentos. E isso, para mim, é extremamente nocivo ao desenvolvimento dessas pessoas. Silvio, bom dia, pessoal. Você tocou num ponto que eu achei, me reconheci um tanto nessa questão da pessoa não se reconhecer no todo. E eu observo que, às vezes, a questão da fobia é por isso mesmo, porque a pessoa não se reconhece no todo e ela precisa conviver porque faz parte da sociedade, mas ela não sente parte daquilo, ou ela não quer fazer parte daquilo. Então é complicado, porque a sociedade ela impõe determinadas questões, até em relação às mídias sociais, né? Ela impõe ou ela cobra, né? Que você tem o Instagram ou Facebook, e quando você não tem, as pessoas te olham meio torto. Ou quando você não segue todo mundo que te segue, as pessoas te olham torto. Então é um momento bem delicado mesmo, sabe? Porque você tem que saber qual é o quanto daquilo é porque você tem uma fobia social, o quanto é uma escolha de você não fazer parte de determinadas situações da sociedade e o quanto é um problema mesmo a ser tratado. É muito autoconhecimento que tem que desenvolver e tem que exercitar para você poder se conhecer e saber o que é uma decisão, o que é uma imposição e o que é um problema. Para a nossa geração, assim, as pessoas que cresceram sem que isso tudo existisse, a carga é infinitamente menor, não tenha dúvida. Para os nossos filhos, os mais novos, né, é obrigação. Para eles, essa carga é extraordinariamente imensa, porque eles são obrigados a participarem disso. Isso é uma carga que eles carregam muito pesada. Para mim, por exemplo, que cresci, não foi nem só a adolescência, minha vida adulta, nada disso existia quando começou. Então, eu não sinto menor relação com nenhuma dessas mídias, tanto que eu não tenho nenhuma delas. Mas, assim, porque eu não cresci com isso. Os nossos filhos mais novos, né, no meu caso, mais novo especificamente, ele já nasceu nesse meio. Então, isso se tornou, como a Elisa falou, uma obrigação para eles. E isso é mais difícil ainda de a gente conseguir lidar com isso, porque para eles é obrigação. É o passaporte da possível aceitação, é eles participarem de tudo isso. E não é só participar, eles têm que participar igual a todos os outros. E isso é muito complicado, realmente. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei, talvez, uma pergunta. Tudo não passa pelo amor, talvez? Eu não sei, assim, a história do se amar, né, que é amar a Deus e depois amar aos outros como a si mesmo, né? E a gente não, porque assim, geralmente quando a gente está muito feliz ou se amando muito, amando e se amando muito, nada do entorno tem, assim, muita importância, né? No sentido de, cara, eu tô tão feliz, eu tô tão plena, eu tô tão assim, que realmente o entorno, nesse sentido do julgamento, parece não ser tão importante. O, a, a, é, quando o Silvio colocou assim sobre remédios, tal, isso, aquilo, será que nos passaria pelo amor para ensinar a se amar? Assim, não sei como, tô assim, pensando só, né? A, esse incentivo às pessoas a aprenderem a amar-se, a amar o outro, a amar-se e tudo, e de, sei lá, eu não sei, de uma forma, não sei de que forma, mas é porque parece que isso seria o centro da coisa, não sei.
Eu concordo com você, Diva. Eu acho que passa muito pelo amor, e no amor vem junto a questão do respeito e da aceitação de quem você é, dos seus limites, daquilo que você precisa melhorar, mas também evoluir com amor. Mas é um aprendizado contínuo a vida toda. E eu vou te dizer, eu tenho uma filha de 15 anos, eu tento mostrar isso para ela e não é fácil. Eu espero que um dia ela entenda essa mensagem, porque o principal, e o que eu falo sempre para ela, que ela é a companheira da vida dela toda. Vai ser a única companheira, a única pessoa que vai estar com ela a vida inteira, desde o momento que ela nasceu até a hora que ela se for, vai ser ela. Então, ela precisa se olhar de uma maneira muito carinhosa, com muito amor e muito respeito a quem ela é. Eu concordo com você. Mas esse amor, que é lógico, que é a solução, ele não é difundido nesse meio. A juventude ela não é levada para essa vibe. Acho que a dificuldade é essa. Vai ter um momento, certamente, né, que tudo é programado, embora a nossa ignorância não nos deixe perceber, isso vai encaminhar para isso, vai ser encaminhado para isso, em algum momento. Mas, por enquanto, ainda não é. Esse é o nosso grande problema. Que o amor é a solução, na verdade, o autoconhecimento, como a gente já viu em tantos textos, é a solução. Só que isso é uma coisa extremamente difícil, ainda mais para um adolescente de 15, 16, 17, 18 anos, que vive num mundo em que isso está um pouco relegado a segundo plano. E a vida deles é tão agitada, tão louca, tão cheia de propósitos imediatos, que a preocupação não é se autoconhecer e compreender esse amor que envolve tudo. Esse é o grande dilema que a gente tem e a grande dificuldade. Porque, por mais que a gente acredite, aceite isso, para a gente passar para um adolescente que vive num mundo totalmente diverso do que a gente imagina, é uma dificuldade hercúlea. Eu fico pensando também, sabe, Silvio, pessoal, algumas informações que de vez em quando chegam assim, que os pais não têm tempo, os pais não têm tempo, deixam seus filhos nas escolas e aí a relação pai e filho, né, pai, mãe, filho, família como um todo, fica totalmente no vazio, sabe? Envolvida no mecanicismo da gente dar conta de tudo, de trabalho, de ganhar dinheiro, de sobreviver. E isso atinge as crianças desde a mais tenra idade. É o que eu tenho ouvido falar de alguns professores, né? Essa desvinculação do amor dentro da própria família. Então, acho que a gente poderia talvez ampliar mais, sabe? Não é só a questão do jovem, e é fortemente, mas a questão também da estrutura familiar, né? Com as diversas demandas do mundo, né? Pensativa. Porque não basta só querermos amar. A gente quer amar. Mas o outro quer ser amado. E essa é a questão. Eu posso ter todo o amor do mundo, mas se quem está ao meu redor não quiser receber esse amor, não vai ter o efeito que eu gostaria que tivesse, embora eu não deixe de amar e irradiar esse amor incansavelmente. Mas se ele não tiver a recepção que ele precisa, se ele não aceitar esse amor, não vai ter sobre ele o efeito que esse amor deveria ter. Mas, olha só, eu trabalhei com adolescentes muito tempo e eles são extremamente carentes. Na verdade, esse amor, se sabendo, o problema é que as pessoas não sabem chegar no adolescente. Eu tinha uma relação excelente com todos eles, tanto é que, mas é difícil ele se permitir aceitar essa carência para alguém que está dentro de casa e aceitar receber esse amor.
Eles têm essa dificuldade de aceitar o receber, mas eles são extremamente carentes. Você dá um pouquinho de atenção e eles colam em você assim como que a salvação. Mas será que justamente essa dificuldade dele de receber esse amor ou aceitar não é esse isolamento que eles fazem para autoproteção? Tá bem relacionado com esse isolamento, mas quando um vê que alguém está sendo receptivo, ele vai atraindo os outros. Essa foi sempre a experiência que eu tive. Eles vão se chegando a você, vão contando coisas, vão pedindo, por exemplo, como eu trabalho com biologia, eles vão pedindo informações de coisas que deviam ter aprendido em casa, né? E aí eles vão chegando ávidos de perguntas, de respostas, de atenção. Eles te olham com aquela cara de, pelo amor de Deus, olha para mim. Então eu acho que falta muito aí em casa. A casa que não está dando grande suporte. Porque tudo bem, eles se isolam porque tem porque eu tenho que ser o tal dentro do meu grupo, do grupo que eu faço parte, tem uma pessoa reconhecida porque eu sei tudo de informática, porque eu sei não sei o quê, mas eles sentem muita falta de uma atenção dentro de casa, de alguém que esteja ali para dizer, e principalmente para dar umas broncas neles de vez em quando, porque só amor e carinho também não dá certo, não, tem que dar uma botada neles no lugar. Às vezes você dá umas broncas nele, e aí eles já, aí assim, sim, você me ama. Eu sei lá, amor e ódio, não sei qual é a relação, mas vai por aí. A adolescência é um momento, já que a gente está falando de adolescência, né? É um momento que há uma quebra, né, com toda a questão familiar. Eu falo que é uma quebra até fisiológica, né? Eles têm que deixar o que eles foram na infância para construir o que eles serão, né, como adultos. E aí eles buscam, né, a importância do exemplo que o Ismael deu, quando ele teve aquela experiência que eu pensei foi quase como uma iniciação, né? E buscam outras pessoas, né, outros valores, e aí, muitas vezes é um professor, é um tio, então são novas conexões para ele formar esse novo adulto, né? E eu já vi, assim, que com essa questão que a gente está vivendo da pandemia, muitos adolescentes que têm problemas, né, nas escolas, porque as escolas é onde a gente, né, vivencia as maiores dificuldades, porque as maiores facilidades, as maiores dificuldades, conforme a turma, conforme o professor, né, conforme são experiências mais que em casa as pessoas se conhecem, já tem uma relação. E quando vivencia isso na escola, eu considero que agora esse momento que a gente viveu da pandemia, que a escola se tornou mais leve, sendo distanciada, né, por uma escola online, eu vejo que muitos puderam desabrochar mais, né? Alguns tiveram mais dificuldades, mas muitos puderam desabrochar também. Tudo eu vejo que é o amor, né? Eles se reconhecerem como fortes, como eu vejo que nós, como pais, podemos fazer oração quando eles estão dormindo, para que eles percebam a força que eles têm, né? Não adianta a gente querer viver a vida deles, achar que vai ajudar. Eu falo, ninguém ajuda ninguém. Ou seja, o que a gente pode fazer é através da demonstração mesmo de experiências, de oração, né? De valores, né? Então, fazer oração quando eles estão dormindo, falar para eles que eles conseguem, que eles dão conta de viver o que eles têm que viver, de realizar seus sonhos, né? No projeto que a gente está realizando de educação sistêmica, o ano passado o ano passado, 2021, foi com professores, né, falando
desse olhar inclusivo, olhar sistêmico, né, onde eu vejo a estrutura toda, né, não uma pessoa que chega ali é igual a um todo, né, mas eu vejo como um indivíduo com suas experiências que traz, né, com a sua família. Eu tenho um olhar inclusivo. Eu falo que se eu tenho 40 estudantes, eu tenho ali, né, os pais juntos, né, não só os 40, né, e também o meu sistema, né, da minha família, como eu fui criada. Então, você integrar tudo isso, respeitar, é uma forma de ampliar esse olhar, né? E para esse ano a gente quer justamente trabalhar com o ensino médio, principalmente o terceiro ano, porque é um momento de decisão, de escolha, de vocação. Muitas vezes eles estão sem rumo, pensando que não deram certo. E uma das coisas que eu acho também é que a forma que a gente vive, o adolescente fica muito protegido, né? Existem outras culturas que com 16, 17 anos eles já saem de casa. E nós, 16, 17 anos, eles estão entrando na faculdade, é a hora que a gente tem que passa a dar mais apoio. Não, você pode ficar só estudando. Em outros lugares eles iriam estudar, ter que trabalhar e sustentar, né? Muitas vezes as suas despesas. E isso pula uma etapa. Quando termina, eles já estão com 20 e poucos anos e passou dessa etapa que é justamente de que eu falo que é a hora de ir para a luta, né? Da força maior que eles têm. E aí, quando pula isso, se tornam adultos assim, fracos, vamos dizer assim, né? Que se com medo de ir para a realidade. Então, mostrar para eles, deixar eles cumprirem com as tarefas deles, trabalharem, já ter às vezes até morar sozinhos, né? Isso tudo tem um grande valor nesse adulto, nessa pessoa que vai dar conta da sua vida. A gente vê que muitas pessoas que tiveram sucesso, se vocês repararem, são pessoas que saíram dos seus locais de origem, né? Saiu, por exemplo, de uma cidade do interior, foi morar numa outra cidade, passou por muita dificuldade. E hoje são pessoas, né, que construíram, né, grandes valores, têm, né, famílias aí mais estruturadas. Se a gente perceber, né, pelos avós, pessoas assim, a gente percebe que essa foi uma construção necessária que hoje em dia muitas vezes não acontece. E Neuza, esse ponto que você colocou, né, que eu acho que eu queria também colocar uma vivência nesse ponto que é com relação à oração, né? Ah, porque os pais, querendo ou não, eles têm uma conexão mental com os filhos que é muito além do que se pode imaginar, né? A influência é muito grande. E esse processo do orar, né, dentro do mentomagnetismo, você vai ali em processos sutis, lá nos alicerces, você vai conectando a, com com aspectos mais profundos da espiritualidade, né? Então, o ponto não é fazer essa conexão e passar ideias, né? Isso não deve ser feito, né? Mas despertar o que há de divino, né? No filho ou em outra pessoa. Você vai ali, porque ali, daquelas estruturas internas vão se ramificando, criando estruturas ali nas bases, né? Então a pessoa não sabe, mas ela vai sentindo uma força que ela não sabe da onde vem, mas ela fala assim, olha, há uma conexão forte. E aí eu vou contar uma experiência lá em casa são 4 filhos, né? E os 4 no começo, né, no começo, quando a gente era pré-adolescente, criança, adolescente, a gente estudou em um colégio de freiras, que é o Nossa Senhora de Fátima, com freiras que moravam lá na própria escola, né? E elas tinham um aspecto de oração muito grande, a gente entrava via elas em prece. E aí uma vez a gente conversando agora adulto, aí uma das minhas irmãs falou assim, gente,
aquela relação, assim, só de olhar as freiras orando, aquilo me repercutiu profundamente. Aí eu, Janine, isso também, né? Até hoje aquelas freirinhas ali é algo que parece que elas estavam entrando nas nossas raízes, assim. Aí a Leila também falou a mesma coisa. Então, ou seja, é como que parecia que elas estavam orando pela escola, por aquelas crianças, entrava ali nas raízes que até hoje meio que repercute aquelas freirinhas com a gente, sabe? Então é isso.